vocês? Sejam bem-vindos a mais um MantelliCast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, que ao lado da minha digníssima esposa, estamos à frente aqui do MantelliCast, a nossa casa, a sua casa. Entre, seja muito bem-vindo. Todas as quintas-feiras um episódio novo pra você, sempre falando sobre saúde, qualidade de vida, empreendedorismo, gestão. Então, se você não nos segue ainda, por favor, @MantelliCast no YouTube. Estamos também no Deezer, no Spotify, no Amazon, ou seja, daqui a pouco até no iFood levando comida na sua casa. Estamos em todas as redes sociais. Então, por favor, deixa o seu like. Se você tiver alguma sugestão, deixa a sua sugestão. Quer ver alguém aqui, algum médico, alguma personalidade importante aqui para ser entrevistada? Deixa aqui nas sugestões pra gente. Quem sabe a gente não traz seu convidado aqui. Então, todas as quintas-feiras, não deixe de nos acompanhar. E hoje o papo vai ser duplo. Estou com Alexandres em dose dupla aqui. Hoje nós vamos falar... Bom, primeiro quero falar, Dr. Alexandre Pompeu, seja muito bem-vindo, médico urologista aqui da Clínica Mantelli. Uma salva de palmas. E ao lado dele, Dr. Alexandre Zanchenko, uma salva de palmas também. Médico gastroenterologista, também aqui da Clínica Mantelli, onde juntos aqui a gente incorpora um núcleo, inclusive, que a gente vai comentar, de endometriose, a gente atua junto, inclusive, mas hoje o assunto não vai ser só de endometriose, a gente vai falar de várias coisas, dentre eles um assunto muito importante, que não é o usual de um ginecologista abordar, mas como estamos aqui com uma sumidade da urologia, falaremos de câncer de próstata, né? Então, seja muito bem-vindo, Ale. Eu chamo de Pompeu, né, para os íntimos, alemão para os íntimos, e o assunto vai ser sério, mas quero que você deixe as suas considerações iniciais aí. Obrigado, Domingos. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, uma honra de verdade, sem nenhum outro problema. A gente é amigo, mas realmente é uma honra você dar espaço numa clínica ginecológica, essencialmente, você dá espaço para a saúde masculina, que é muito importante. A gente tem que olhar a saúde integral mesmo, sim, da família principalmente, né? A urologia é uma especialidade extremamente ampla. A gente trata desde infertilidade masculina, exato, até câncer de próstata. Então, que, diga-se de passagem, 50% das causas de infertilidade são masculinas. Perfeito. As pessoas às vezes só martelam na mulher achando que o problema é feminino e 50% das causas tem fator masculino envolvido. E é por isso que quando você tem um casal que está tendo dificuldade a ter filhos, né, a gente considera a infertilidade após 1 ano de tentativas sem conseguir ter filhos, é muito importante não só a gente investigar a parte feminina, tem que investigar a parte masculina, e aí entra o urologista para investigar a parte masculina. E na parte masculina, a causa mais comum de infertilidade, a gente sabe que é a varicocele. Varicocele são varizes do testículo e potencialmente curável se a gente tratar. Explica um pouquinho para as pessoas como que a varicocele interfere nessa questão da formação do espermatozoide. Por que uma varize na bolsa escrotal pode levar a uma desnaturação do espermatozoide e aí dar alteração de contagem, de morfologia, de motilidade, levando a uma dificuldade para engravidar? A gente olha o testículo como se fosse uma fábrica, né? Se você tem alguma agressão àquela fábrica, ou seja, falta energia, falta luz, falta material, aquela fábrica ela começa a ter problema para formar os espermatozoides. A varicocele nada mais é do que um fator agressivo através de alterações metabólicas e através de alterações de temperatura do testículo. Isso promove uma agressão ao testículo. Então, aquele testículo que está sendo agredido pela varicocele, ele começa a ter dificuldade a formação dos espermatozoides. E quando eu falo dificuldade, não é só número. Eu estou falando na qualidade do espermatozoide. Então, a gente tem que olhar não só número. A gente tem que olhar principalmente a qualidade. E da qualidade, o principal fator que a varicocele altera é a motilidade. Ou seja, ele tem incapacidade de chegar no ponto onde deveria chegar. O que dificulta muito a gravidez de acontecer. Acho que é uma das piores alterações, porque o esperma não consegue, né, ascender até o útero e até chegar no óvulo ali, né? E às vezes é muito importante também esse contato urologista-ginecologista. Por quê? Porque às vezes o paciente tem uma varicocele pequena, que não está causando grandes problemas, mas é um problema pequeno. E a esposa também tem um problema pequeno, uma endometriose
Por exemplo, uma endometriose que não seja grande. Uma endometriose pequena, com hipotireoidismo pequeno, com uma varicocele pequena, vira um problema gigantesco. Exato. É isso que a gente fala de saúde integral da família, né? Então a gente não pode só olhar a parte feminina, não pode só olhar a parte masculina, a gente tem que olhar a família como um todo e pesar riscos-benefícios. E aqui quando eu falo risco-benefício também, a gente tem que olhar a idade da mulher, se ela já tem filhos, se ela não tem, como é que o homem, os hábitos do homem, se fuma, se não fuma, se usa droga, se não usa, se bebe, se não bebe. Tem vários fatores que a gente tem que usar. Aquilo que a gente fala, não existe receita de bolo. Exato. A medicina não é matemático. Infelizmente, a gente tem que adaptar, individualizar o tratamento de cada paciente. Que é o ideal, né? O meu organismo é diferente do teu, que é diferente do teu, o metabolismo é diferente. Lógico. Então, basicamente, para as pessoas entenderem, a varicocele nada mais é do que uma variz na região da bolsa escrotal. Então, a variz nada mais é do que uma dilatação da veia, consequentemente mais sangue, maior temperatura, e essa temperatura acaba atrapalhando a formação dos espermas. Isso, o fluxo sanguíneo fica também alterado durante a varicocele. Como a varicocele é uma variz, o fluxo sanguíneo fica alterado. Então chega menos, o fluxo no testículo... Ele turbilhona mais para chegar. Turbilhona menos para chegar. Ah, turbilhona menos. Turbilhona menos, porque a saída é muito fácil. A varizes sai muito fácil. Chega, o sangue sai muito fácil, então turbilhona menos. Então eu tenho menos aporte sanguíneo para a formação. E tem algum sintoma que, fora desse quadro de infertilidade, não precisa ir atrás de alguém que tenha varicocele? Então, essa pergunta é muito importante, viu, Ale? Porque se a gente for fazer um rastreio dos quadros de varicocele na população masculina, 20% da população masculina jovem tem varicocele. Só que é só uma minoria que causa problema de infertilidade. Eu estou falando aqui de 1/3. Só 1/3 causa infertilidade. E sintoma? Geralmente é assintomática, mas tem pacientes que podem ter dor testicular crônica, aquela dor testicular mais no crônica. momento da ejaculação ou não? No dia a dia normal? No dia a dia normal e principalmente ao exercício, pelo aporte sanguíneo, então dói mais após o exercício. E muitos pacientes eles me relatam aquela sensação de saco de minhoca no testículo, parece que aumenta o volume testicular. E uma diminuição do volume do testículo. Porque como diminui o aporte sanguíneo no testículo, aquele testículo funciona como atrofia. Perfeito, é isso. Então, nesses pacientes, realmente a gente precisa investigar e às vezes tratar. E é importante a gente falar disso porque não é toda a varicocele que precisa tratar. Aliás, é uma minoria que precisa tratar. Mas naquelas que precisam tratar, é muito importante porque ela vai causar algum problema. Isso fora da infertilidade. Fora da infertilidade. Eu estou falando porque o testículo, ele produz, além do espermatozoide, produz testosterona. Então, se a gente não trata o paciente da varicocele, que é um fator agressivo ao testículo, que além de espermatozoide está produzindo testosterona, talvez, num futuro, ele tenha problema de baixa de testosterona. Sim, aí começa a afetar a libido, disposição. Então, o momento de se fazer o diagnóstico e se tratar é nesse agora, para a gente tratar e não ter problema. É inacreditável a quantidade de pacientes, quando eu vou investigar a infertilidade conjugal, que eu peço espermograma, morfologia, enfim, e vem alterado, paciente 0 sintomas, tudo normal, faz ultrassom, varicocele. Impressionante. 20% da população tem. 20%. Então, se a gente fizer em todo mundo, é muita gente. É Agora uma coisa interessante, falar até para vocês que não sabiam disso. Sabia que muitas vezes você que pedala muito, que é ciclista, pode ser um fator de infertilidade e alteração de esperma? É ou não é? É verdade. É uma agressão crônica, né? Você está como se fosse tomando pancada toda hora no testículo e isso pode causar problemas testiculares. Então, todo paciente que tem atividade de alta performance, ciclismo, ele deve investigar parte de infertilidade anualmente. Essa é a recomendação nossa, ele fazer pelo menos um espermograma para ver se aquela alta performance dele não está agredindo a formação do espermatozoide. Hipismo também. Tudo que é cavaleiro. Tudo que é cavaleiro. Né? Tudo que você monta... Exato. Então, até motocicleta também. Se o cara faz Mas a moto não está pulando, né? A moto o cara está sentado. Vamos dizer assim, o banco ele é mais confortável, mais acolchoado. É diferente de um cilindro, uma bicicleta, o cara que faz um mountain bike, o cara que pedala forte, ou mesmo uma montaria, que o cara tá batendo ali, né? Eu concordo, mas a gente sabe que hoje tudo que é cavaleiro tem uma relação direta com infertilidade. Ou seja, se o cara é motoboy, tem grande chance de ter um problema de infertilidade. Exato. Mas, é claro, é isso que você falou. A gente precisa individualizar o paciente, né? Precisa investigar, mas a gente não consegue hoje
individualizar exatamente, ó, esse esporte causa, esse esporte não causa. Tem um detalhe que é muito importante aqui, que você acabou de falar, que até eu me lembrei agora. Tem um estudo mostrando que aqueles pacientes que ficam muito tempo com o laptop no Por causa da temperatura? Por causa da temperatura. Nossa Senhora. Então, se o paciente trabalha muito tempo com o laptop no colo, isso altera a temperatura testicular e gera infertilidade. Celular, laptop, iPad. Você sabia disso? Você que fica ali na cama, deitado, com o laptop em cima do colo. Que tá vendo esse podcast agora? Tá vendo esse podcast no laptop em cima do colo? Você pode estar infértil, tá tentando engravidar e não consegue, e o problema pode estar no teu laptop. Olha que coisa incrível. E tem outro estudo também mostrando que o paciente usuário de cannabis hoje em dia, né, fumando cannabis, ele também tem maior chance de ter infertilidade. Mas porque aumenta a chance de varicocele, não? Não, pela uma agressão da cannabis ao espermatozoide. Na formação do esperma. Ele fica meio bobo. Ele não consegue Ele perde a motilidade, ele fica desorientado. Perfeito. Essa que a gente não vai conseguir mesmo. chegar até o óvulo. Exato. E macroscopicamente, olhando, você vai a imagem da varicocele é igual uma variz de perna ou é só interno? Na parte externa do testículo, da bolsa testicular, não tem nada? Se você olhar para a bolsa escrotal, você vê a variz ou não? Só no ultrassom que você diagnostica? A gente classifica a varicocele em graus, né? Vai de 1 até 3. O primeiro grau é aquele grau 1, que é só visto no ultrassom. E quanto maior o grau, maior o risco da varicocele estar causando problema para o paciente. Grau 2 é aquela paciente que a gente palpa e também é visto no ultrassom. E grau 3 é aquela varicocele enorme. Então depende do grau da varicocele. Mas você diz enorme, mas não é uma coisa enorme também, é uma coisa... Não é enorme, é como se fosse um saco de minhoca mesmo. O paciente que tem grau 3 de varicocele, quando a gente faz as manobras para avaliar, no exame físico, faz as manobras para avaliar o paciente, o saco escrotal ele enche, parece um saco de minhoca mesmo. Uhum. É bem característico. Ou seja, não precisa nem do exame complementar para o diagnóstico, né? A gente faz porque faz parte do exame, né? Da gente saber, até para o paciente saber também, para a gente dar um substrato imaginológico para o paciente para saber, olha, realmente você tem uma varicocele. E é importante também a gente salientar que a varicocele ela pode vir como um sinal de alerta para algumas doenças. Entre elas, o tumor de rim. Então, tem pacientes... Tumor de rim? Porque o paciente, pela vascularização, a veia gonadal esquerda, ela desemboca na veia renal. Então, o paciente que tem hiperpressão do rim por um tumor, ele tem um menor escoamento. Então, começa a escoar pela veia gonadal. Então, começa tudo refluir. Então, o paciente começa a ter varicocele por causa disso. Então, na verdade, é o tumor renal que dá varicocele. Perfeito. Esquerdo. Então, esquerdo. E aí acaba sendo um sinal indireto de você suspeitar de ter um tumor renal. Então, sempre pacientes idosos que vêm com quadro de varicocele, é obrigatório a gente investigar se o paciente não tem um tumor renal. E geralmente elas são unilaterais ou bilaterais? É mais comum do lado esquerdo Não do tumor, normalmente. A varicocele, eu estou falando. A varicocele é mais comum do lado esquerdo por esse escoamento mais lentificado do lado esquerdo, porque a gonadal direita ela drena direto para a cava, né? Então o escoamento é mais fácil. É mais comum do lado esquerdo, muito mais do que do lado direito, mas elas podem ser bilateral sim. Agora, até fazendo uma analogia com a tua área, Lê, quando a gente fala de hemorroidas, tá? Então, o Alexandre, que é cirurgião, gastrointestinal, faz a parte de proctologia, a hemorroida também é uma variz. É uma variz. Da mesma forma, é uma variz, só que na região anal. Isso. Muitas vezes as pessoas falam, mas como é que funciona? Como que é essa questão da hemorroida? Porque o pessoal pensa que a hemorroida é só aquela externa, quando você vê, né, que está dolorida, alguma coisa do tipo. Mas você tem também as hemorroidas internas, que podem gerar sangramento, gerar dor. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até porque é um fator muito comum em mulheres, principalmente grávidas, aqui que a gente aborda muito. Então, na região do ânus a gente tem o plexo hemorroidário, né? Que é o plexo, que é a mesma teoria da varicocele. Então, o sangue ele precisa subir, né? Que é uma veia. Então, o que acontece? Por algum motivo, então vamos falar aqui das grávidas, a pressão intraabdominal aumenta, obeso, né? Então, todo paciente aquele que é obeso acaba tendo hemorroida. A grávida, o bebê comprime toda a parte venosa do abdômen, então aumenta a pressão do plexo, acaba dando esse engurgitamento, esse abaulamento, e aí esse abaulamento é a hemorroida, que pode sangrar,
Uma outra complicação que pode ter também é a Trombose. que, né, a gente viu essa semana. Então, assim, engravida é muito comum. E a tendência natural da paciente que engravida após a gestação é o bebê saiu, diminui a pressão, aquela hemorroida murcha, some e vida que segue. Agora, você sabia que quando você passa horas no vaso sanitário, isso aumenta a chance de hemorroida? É ou não é, Ale? Tá com pressão lá, você tá sentado e o sangue tem dificuldade de subir, né? Voltando agora aqui, queria abordar um pouquinho um assunto que é delicado, mas que é muito importante a gente conversar quando a gente fala de saúde masculina, tá? Queria falar um pouquinho de hiperplasia prostática e de câncer de próstata. Então, vamos começar pela hiperplasia, vamos começar pelo mais brando. E a gente sabe que é uma coisa que tem uma prevalência muito comum, né? Muitos homens ao longo da vida terão uma hiperplasia de próstata. Queria saber que você explicasse, pessoal, o que é hiperplasia, quais são os sintomas mais comuns, com que idade geralmente aparece, prevalência, para o pessoal poder entender um pouquinho. Primeiro, eu vou começar falando o que é a próstata e qual é a função dela. Perfeito, maravilhoso, que muita gente não sabe para que serve a próstata. Então, só os homens têm a próstata. A próstata é um órgão que se localiza abaixo da bexiga. E o canal do xixi, conhecido como uretra, ele passa no meio da próstata. Então, imagina um abacaxi. O miolo do abacaxi é a uretra, o canal do xixi. E o abacaxi sendo a próstata. E o abacaxi sendo a próstata. Ao longo da vida, é normal a próstata crescer. Assim como o cabelo branco. Uns têm mais, outros têm menos. Uns crescem mais a próstata, outros crescem menos. E com esse crescimento, o canal da urina vai fechando e o paciente vai tendo sintomas urinários. Por obstrução, por fechar o canal. É mais uma dificuldade em urinar, aquela urina que ele vai fazendo em jatinhos intermitentes, como é que é isso? Isso, o jato fica mais fraco, ele hesita um pouquinho para urinar, ele acha que vai urinar, demora um pouquinho, tem que fazer um pouquinho de força, às vezes começa a sentar para urinar porque facilita, começa a acordar à noite para urinar porque como ele tem uma obstrução, a bexiga não esvazia totalmente, então é o copo meio cheio, né? Então não esvazia totalmente, ela enche mais rápido, manda informação para o cérebro, vai urinar. Então o intervalo miccional dele fica mais curto, ele começa a ir toda hora no banheiro. Isso é a hiperplasia. A hiperplasia nada mais é do que um crescimento benigno da próstata. A gente poderia fazer uma analogia como se fosse um mioma na mulher? Perfeito. Em algum momento da vida, a mulher vai acabar tendo um mioma, um crescimento ali inadequado de células. Perfeito. Seria mais ou menos isso. Para a gente ter uma ideia, Domingos, 50% dos homens acima dos 50 anos têm, com 50 anos têm, e esse número vai crescendo com a idade. De tal maneira que 80% dos homens têm com 70 anos. Então é algo muito comum. Muito comum. Não necessariamente a gente precisa tratar, entenda-se, medicamentosamente ou cirurgicamente para desobstruir o canal. Mas eles têm. E a hiperplasia prostática benigna não é um fator de risco para câncer de próstata. Eu ia perguntar isso agora. Se ela pode virar câncer. Não, absolutamente não. O risco de câncer de próstata é o mesmo se o paciente tem uma próstata grande ou se ele tem uma próstata pequena. Os fatores de risco para câncer de próstata hoje em dia são bem conhecidos. Então, os fatores de risco são histórico familiar, se você tem câncer de próstata na família, principalmente parentes de primeiro grau, então pai, irmãos, tios de primeiro grau, principalmente paternos. Os negros, eles têm maior incidência de câncer de próstata. E a obesidade. Esses são os fatores de câncer de próstata, de risco para câncer de próstata. Hoje em dia, em 2024, através de estudos moleculares, a gente sabe também que pacientes que têm a mãe com câncer de mama têm maior risco de ter câncer de próstata por alterações genéticas que a mãe pode passar para o filho. Existem genes que você conhece, esses genes, BRCA. BRCA1, BRCA2. Perfeito. Esses são genes que, se passar para o homem, eles podem, em alguns casos, também ser fator de risco para câncer de próstata no filho. Então, inclusive, são fatores de mau prognóstico no filho. Então, se o filho tem BRCA1 e 2 positivo, eles podem ter câncer de próstata, e esse câncer de próstata ele tem uma tendência de ser mais agressivo até do que um câncer que não seja BRCA1 ou 2 positivo. Agora uma pergunta interessante. Então, o homem que teve a mãe com câncer de mama, ele deve investigar um risco para câncer de próstata? 2024 te respondendo, a resposta é sim. Sem dúvida nenhuma, hoje em dia a gente sabe que 15% dos fatores
são genéticos no câncer de próstata com a mãe, então a gente tem que investigar. E se aquele paciente ele tiver um câncer de próstata, é obrigatório também investigar a parte genética desse paciente. Mas aí ele sai tem que investigar, mas fora da idade do screening normal ou não? Não. Então vai seguir Segue o screening normal, né? E quando a gente fala screening normal, a gente está falando de fatores de risco. Então, se o paciente tem fatores de risco, então, histórico familiar, negros, obesidade ou histórico materno de câncer de mama, ele tem que começar o screening com 45 anos. Screening que eu estou falando, toque retal, PSA e ultrassom. Tá. Quantos anos? 45. Tá. Começar o toque retal. Teoricamente, quase o mesmo do normal. O pessoal não fala que são 40, com 40 anos para você começar a fazer... 50, hoje em dia. Hoje 50 anos? Mudou. A gente mudou. Então, se o paciente não tem fator de risco com 50 anos... eu estou sofrendo há 5 anos desnecessariamente. A gente preconiza que a partir dos 40 o homem faça o PSA, que é o exame de sangue. O PSA é um exame de sangue que é o antígeno prostático específico que só a próstata produz. Então, a partir dos 40 anos é muito, muito importante todo homem fazer o PSA. Para quê? Para a gente ter um baseline do PSA dele com 40 anos. Legal. Então, todo homem, a partir dos 40 anos, fazer o PSA, não precisa fazer exame de toque, a não ser que o paciente tenha um histórico enorme de câncer de próstata. Poxa, me enganaram, hein? Me enganaram aqui. Eu tive... esse ano passado eu tive um paciente com 42 anos com câncer de próstata. Mas entenda-se. 42? Mas entenda-se. É o paciente mais novo meu que eu tive, mas entenda-se. Ele tinha 3 irmãos com câncer de próstata, a mãe e o pai. A mãe com câncer de mama e o pai com câncer de próstata. Então, era um histórico muito grande. Questão de tempo, né? Questão de tempo, exato. Então, esse paciente... Ele, usando o exemplo dele, ele começou com 40 anos, ele já tinha um PSA um pouquinho aumentado com 40 anos, que a gente seguiu semestralmente aqui nele, porque ele tinha fator de risco importante, foi aumentando o PSA, aí eu tive que investigar. Então, é o que você fala em todo podcast, é a individualização do paciente. Sempre. Não tem receita de bolo, não tem jeito. Então, mas se a gente for botar, eu nunca fiz meus exames, quando eu preciso ir? Se você tem histórico familiar, que são aqueles que eu já falei, 45 anos. Se não, 50 Se você não anos. tem, com 50 anos, mas... Faz ultrassom também, não? Faz, obrigatório. PSA mais ultrassom. PSA, ultrassom, toque retal, 45 anos. Não, estou dizendo antes, né? Se for fazer com 45... PSA e ultrassom. Sem o toque PSA, retal. ultrassom sem o toque retal. Transabdominal. Transabdominal. Não precisa fazer transretal nada hoje, a não ser o toque retal. Só. Absolutamente só. E retomando a tua pergunta sobre hiperplasia, se a gente for fazer ultrassom nos pacientes com acima de 50 anos, a gente vai achar hiperplasia em quase todo mundo. Isso não é um motivo para se assustar. É o que eu fiz analogia com mioma, né? Se for procurar mioma em todas as mulheres acima dos 60 anos, todo mundo já teve, tem ou vai ter mioma alguma vez na vida. O problema é quando a hiperplasia está repercutindo, porque ela está obstruindo o canal, como eu expliquei para vocês antes, está repercutindo e o paciente não tem grandes sintomas. Porque às vezes o paciente pode ter... ele está acostumado a que ele fala... Ele acha que não tem sintoma, isso. Né? Exato, ele vai no banheiro, demora um pouquinho mais, mas Normal, ok, normal, é o ele normal acha que não tem dele. sintoma, porque às vezes a gente faz um ultrassom, por exemplo... Que é igual a endometriose. Tem um monte de paciente que tem que cólica acha menstrual e acha que a cólica é normal, né? A gente faz um ultrassom, a gente vê lá, bexiga de esforço. Ou seja, a bexiga está tendo que fazer tanta força para vencer aquele obstáculo que ela está ganhando músculo. Então ela está ganhando músculo. Mas qual que é o problema de ganhar músculo? O problema de ganhar músculo é que se a gente deixa a bexiga por longos tempos obstruídos, ela começa a perder a capacidade de contração. Vai começar a ter incontinência. Começa a ter incontinência e o que perdeu, não volta mais. Não volta. O que perder de capacidade de contração da bexiga, acabou. Não volta mais. Então, por isso que a gente fala, tudo bem, eu tenho hiperplasia, mas não tenho nada. Mais ou menos. A gente precisa saber... com exames de imagem, apesar de você não ter sintomas, como está a tua bexiga. Se tua bexiga, por exemplo, se você está equilibrado para você, mas tua bexiga tem bexiga de esforço, tem exames complementares que mostram, exato, tem exames complementares que mostram que você tem resíduo, está tendo infecção urinária por causa daquele resíduo aumentado. Esse é o paciente. Em homem não é comum ter infecção de urina. Não é comum. Exato. Né? Então, é diferente da mulher. Né? Então, esse é o paciente que a gente precisa investigar para ver se até o paciente não tem alguma outra coisa secundária à hiperplasia. Então, porque muitas vezes o paciente tem
uma diabetes, que ele não sabe que ele tem diabetes, não tem tanta sintomatologia por causa da diabetes, e aí a gente começa Fica mais difícil o diagnóstico. Exato, exatamente. Ele não sabe o que vai te falar também, porque ele não sabe quais os sintomas, Exato, né? exato. Eu tenho muito paciente que chega aqui no consultório, paciente de 60 anos, 70 anos, que nunca foi no urologista. Assim, é algo que hoje em dia, na nossa geração... Hoje é mais inconcebível para nós, né? É inconcebível, né? 1 em cada 6 homens, 1 a cada 6 domingos, vai ter ou tem câncer de próstata. 1 a cada 6. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, só morre de câncer de próstata quem realmente não acompanha? Ou seja, se o cara tiver um histórico familiar, tiver um histórico ali da mãe, câncer de mama, ou não tiver histórico nenhum, mas começar a fazer o rastreamento direitinho, se ele descobrir o câncer, ele tem 100% de cura? Na fase inicial, se a gente diagnosticar o paciente numa fase inicial, na medicina a gente consegue falar 100% em nada, mas eu estou falando aqui Vamos falar 99,99. A gente fala de 90%. Bacana. Na fase inicial, hein? Se a gente pegar numa fase avançada, nós estamos falando de 70%. Ainda assim, é um índice bem alto de cura. E numa né? fase metastática, se o paciente já tem metástase, por exemplo, ou seja, o câncer já se espalhou, a gente não tem cura, mas a gente tem bastante controle. Hoje em dia, a gente consegue prolongar a vida desse paciente quase 5 anos. Aí você pode falar, mas 5 anos? Hoje, ano passado... Para um tumor metastático é bastante. Há 10 anos atrás era 6 meses. Então, a gente ganhou sobre a vida desse paciente. Então, é muito importante a gente saber do que a gente está tratando e como a gente deve tratar. Eu pego bastante câncer de próstata, infelizmente, por causa da alta incidência do câncer de próstata. Às vezes assusta o paciente, mas hoje, com o uso da tecnologia, e o Ale tem muita experiência na tecnologia que eu vou falar, a gente está falando de uma cirurgia para tirar o câncer de próstata, numa cirurgia que a gente, por robô, que a gente opera num dia, o paciente no dia seguinte está em casa. Não, pós-operatório maravilhoso. Pós-operatório maravilhoso. Então, a gente usa a tecnologia a nosso favor, e graças a Deus a gente tem aqui na clínica um centro respeitado de cirurgia robótica que traz esse benefício para o paciente. E não é... Às vezes a gente fala assim, claro, o Ale é um baita cirurgião, tem muita experiência nisso, mas o método nos facilita, né? O método, a cirurgia robótica nos facilita. Ele traz esse benefício para o paciente. Claro, tem que ter treinamento, o médico tem que estar treinado, a equipe tem que estar treinada, é óbvio, mas isso traz um benefício muito grande para o paciente. Agora, você acha que a incidência de câncer de próstata ela é alta também devido ao tabu que os homens têm, muitas vezes, de procurar o urologista de forma periódica, fazer um rastreamento, e aí, às vezes, quando descobre, já está até numa fase avançada, alguma coisa do tipo, porque você mesmo falou hoje, o toque retal nem é tão necessário, ainda mais no rastreamento inicial. Mas se existe aquele estigma do homem, a partir dos 40 anos, o homem precisa começar a acompanhar no urologista, fazer o toque retal, e muitos homens, obviamente, de uma forma errônea, pensando na questão de masculinidade, né, que tem alguma coisa a ver com isso, deixam de ir no médico e falam assim, eu não vou lá para fazer um toque retal, imagina, sou homem, sou cabra macho, aquela coisa toda. Tudo isso acaba aumentando o índice, o aumento da chance de ter um câncer de próstata, não a chance de ter o câncer, mas de diagnosticar o câncer precocemente? Essa é uma pergunta que é discutida em congresso, né? Assim, eu sou totalmente favorável ao toque retal, por vários motivos. Sim, pelo amor de Deus, prefere morrer ou fazer um toque retal? Não tem nem o que discutir, né? Pelo amor de Deus. E tem uma coisa, mas eu sigo com o PSA, só com o PSA, e o PSA é um bom marcador. Só vou falar uma coisa para vocês. 20% dos pacientes que têm câncer de próstata, o paciente já tem o diagnóstico de câncer de próstata. Tem o PSA normal. Tem o PSA normal. Isso é incrível. 20%. Então, 1/5 eu tô perdendo. Exato. Você aceita isso? Eu não aceito, mas ok. É muito alto. É muito alto. E os pacientes precisam entender uma coisa também. O toque retal que a gente faz, eu sofro isso também. A gente é uma parte técnica do nosso trabalho. Sim, óbvio. Não é... Ninguém fala, não, vamos ficar fazendo toque retal o dia inteiro. Mas é que existe aquelas brincadeirinhas entre os amigos, a encheção, foi lá tomar uma dedada, né? Foi lá no médico, não sei o quê. Então, esse estigma existe. Infelizmente, existe, não deveria existir. Sim. Eu falo, eu já acompanho, eu tenho 45, acompanho desde os 40. E assim, entre morrer, meu amigo, e fazer um toque retal, um abraço, faça quantos toques retais precisar. Então, a gente tem que pensar nisso. É questão de saúde, é questão de vida, de preservação da vida, né?
Então, e respondendo a tua pergunta, você acha que a gente está fazendo mais diagnóstico? A resposta é sim. Nós estamos fazendo mais diagnóstico, com certeza. Isso não há dúvida que a incidência do câncer de próstata, a incidência de casos novos, a incidência ela é crescente no caso de câncer de próstata, ano a ano. Estima-se que em 2024 a gente vai ter 70 mil óbitos Nossa Senhora. por câncer de próstata. Muita coisa. 70 mil casos novos por câncer de próstata, perdão. Mal. Mas ainda assim é muita coisa de casos novos. 70 mil casos novos no Brasil por câncer de próstata, então é muita coisa. E qual a taxa de mortalidade? Então, a taxa de mortalidade ela permanece estável. Tá. Em termos de câncer de próstata. Ou seja, só a maioria que diagnostica muito tarde é que acaba entrando nesse rol da mortalidade. E aí a gente entra numa questão que é importante aqui. Em 2012, nós estamos falando de 10 anos atrás. Quase nada para a medicina. Né? Quase nada para a medicina. Quem gere a medicina americana é uma associação chamada Task Force, que ela nada mais é do que ela direciona o que deve ser feito na medicina de família americana. Então ela fala, olha, tem que rastrear toda mulher a partir dos 40 anos para câncer de mama. Olha, tem que fazer colonoscopia a partir dos 50 anos para não sei o quê. 45. Dei um exemplo só. E em 2012, a Task Force americana falou mundialmente que não precisava mais fazer rastreamento do câncer de próstata. Em 2012. Ou seja, não precisava mais fazer toque retal, não precisava mais fazer PSA, não precisava mais fazer ultrassom, porque a mortalidade era muito pequena por câncer de próstata. Então, a partir daquele momento, nos Estados Unidos, não se fazia mais rastreamento do câncer de próstata. 5 anos depois... 5 anos depois a conta explodiu, veio. A mortalidade por câncer de próstata nos Estados Unidos aumentou em 29%. Mortalidade, eu estou falando. Não estou falando nem de diagnóstico, estou falando mortalidade. 30%. O que fez com que a Task Force fizesse uma nota depois, mudando para se fazer novamente o rastreamento do câncer de próstata. Então, respondendo a tua pergunta, sim, nós estamos fazendo mais diagnósticos. E hoje em dia, o tratamento... Quando a gente fala assim, eu recebi um diagnóstico de câncer de próstata, o homem tem que entender que isso não é um atestado de óbito. Hoje em dia, o tratamento de câncer de próstata não é essencialmente cirúrgico. Não é essencialmente fazer radioterapia. Hoje em dia, a gente tem substrato para o paciente que a gente consegue falar assim, você tem um câncer de próstata, mas esse câncer de próstata ele é tão indolente, é tão bonzinho, que a gente não precisa fazer nada. A gente só precisa seguir você. Talvez, em algum momento, a gente precise fazer alguma coisa, mas não é agora. E tem pacientes no meu consultório e aqui na clínica que eles têm o diagnóstico de câncer de próstata bonzinho e, mais uma vez, individualizando cada paciente. Cada tratamento. E o paciente segue. Então, 5 anos, 6 anos, tá ali. O paciente não vai, entre aspas, morrer de câncer de próstata, mas com o câncer de próstata. E hoje a medicina ela me permite falar isso para o paciente. Aí vem uma dúvida. Em diagnosticando o câncer de próstata, por que não removê-lo ao invés de acompanhá-lo? O que isso pode trazer de malefícios à remoção dessa próstata que me leva ao fato de assim, não, vamos acompanhar ao invés de retirar? Até por uma questão emocional, da pessoa saber, não, estou com um câncer lá, isso pode eventualmente crescer, metastizar. Acho que para o paciente, o fato de você arrancar, tirar e falar assim, curou, emocionalmente é outra história. Então eu vou te responder essa pergunta com uma pergunta para você. Então você, Deus o livre, mas você ou algum colega seu que você acompanhou na consulta urológica, veio comigo com um diagnóstico de câncer de próstata de baixo risco. E eu vou falar algumas informações para você e aí você vai me falar o que você quer fazer. Então, você tem um câncer de próstata de baixo risco. Se eu te tratar agora, você tem 97% de chance de cura, sem precisar fazer nada complementar, só com a cirurgia. Boa. Mas você tem 1% de chance de ter incontinência urinária. Deixa o perder câncer a urina. E você tem 30% de chance de ter impotência. Perda de ereção. Esse é o grande medo dos homens. E se eu não fizer nada agora, e se porventura esse câncer evoluir, os números de incontinência e impotência são iguais depois.
Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Depois de 5 anos se Tem evoluir. chance de nem precisar mexer, né? Tem chance de nem precisar mexer. Ou seja, se você precisar mexer daqui 10 anos, pelo menos você deixou o homem mais 10 anos de vida sexual ativa. E a chance de cura é igual. E Também. a chance de... Bom, boa. É igual. O que você faz? Verdade. Não, ótimo. Por isso que eu perguntei. Porque é uma dúvida que todo mundo tem. Pô, se eu tenho um câncer, por que não tirar? Sim, né? entenda. Amigos, o Ale, você, nós somos cirurgiões. Sim. Sendo bem realista, nós ganhamos nossa vida operando. E gostamos de operar, né? Mas, isso é uma realidade hoje em dia. A gente tem que saber individualizar o paciente. Agora, se eu pego um paciente com câncer de próstata de baixo risco, mas o paciente é sedentário, o paciente é muito jovem, o paciente tem alto histórico de mortalidade na família por câncer de próstata. Esse é o paciente que eu vou falar para ele, olha, você pode seguir, mas eu me sinto muito inseguro de te seguir por esses motivos. Porque o histórico é muito pesado. Exato. É a individualização do paciente. Não existe receita de bolo, não tem jeito. E é muito mais fácil indicar uma cirurgia do que contraindicar. Claro. É muito mais difícil contraindicar. E Ale, você sabe como é que... contraindicar e assim, e você bater ali, ó, não... Tá contraindicado. Bater o martelo e falar, não, eu seguro a bronca. E sem ser cruel. Não, e é difícil, porque se você contraindicar uma cirurgia dessa de câncer, se Deus me livre, esse câncer cresce e vai metastizar, a responsabilidade é tua, né? Perfeito. Que falou pra ele, não, vamos só acompanhar. Não, e tem uma coisa que... Então, e o paciente tem que participar também. Ele tem que apoiar o segmento dele, tem tudo isso. E tem uma coisa que é meio cruel também, né? Que é o mercado, né? Então, o mercado é duro, né? Porque você chega para mim, por exemplo, você vem aqui... Né? É, a segunda opinião. Se eu posso... A gente Todo pode... mundo quer enfiar a faca, né? Todo mundo quer operar. Não é... É que assim, o cara... Por exemplo, o paciente vem, eu falo isso. Aí eu falo, não, tá bom, tal... E eu gosto que o paciente vai ouvir uma segunda opinião. De verdade, eu gosto mesmo que ele vai ouvir uma segunda opinião. E o colega, ele pode falar assim, não, você tem um câncer de próstata... Se você não operar, esse câncer pode evoluir e você vai ter metástase. E se as metástase do câncer de próstata é metástase óssea, você vai ficar tetraplégico porque vai quebrar teu osso da cervical e etc, etc, etc. O que o paciente vai falar? Ele vai querer operar correndo, né? Vai querer operar correndo. Então, a ética médica nos impede, né, da gente fazer a coisa que é assim, mas... É cruel, por isso que tem que ser sério, tem que fazer a coisa correta e não perder a retidão que a gente faz aqui na medicina, porque senão a gente começa... Não é todo mundo que precisa operar o câncer de próstata, mais uma vez, não é todo mundo que pode seguir o câncer de próstata e vamos em frente. Semana passada eu tive um pai de um amigo meu, um amigão meu mesmo, que mora nos Estados Unidos, inclusive o colega... O pai dele mora nos Estados Unidos e ele estava nos Estados Unidos sendo tratado por um urologista por um quadro de hiperplasia que você me perguntou. Então, supostamente hiperplasia. Então, eu parti do pressuposto que era uma hiperplasia. Aquele, Pompeu, meu sogro está aqui... Era sogro, perdão, não era pai, era sogro. Meu sogro está aqui, ele está com um problema, ele está com incontinência urinária já, etc. E eu queria que você desse uma olhada ali aqui no Brasil. Bom, tudo bem. Ele veio aqui no Brasil, pra mim, eu falei, cara, vai ser um prazer, tal. Ele é brasileiro, só que mora nos Estados Unidos. Ele veio pra mim, veio me contar a história dele. Eu falei, tá, você tá tratando, tal, eu tô tratando, não sei se eu vou precisar operar, essa hiperplasia, tal, etc. E quando eu fui ver os exames dele, o PSA dele tava em 60. Não era hiperplasia. E eu falei assim, mas esse PSA seu, ele sempre foi isso? Ele falou, 2 anos atrás era 40. Detalhe, o normal é até 2,5. Eu falei assim, tá, o colega já examinou você alguma vez? Ele falou, não, ele falou que não precisava fazer exame do toque retal, porque não se usa mais, só com PSA, etc. Eu falei, você se importa de eu te examinar? Quando eu examinei o sogro do meu colega, eu te juro, eu te mostro as mensagens do celular. Foi o pior exame de toque que eu vi na minha vida. Pior, eu tô falando, mais feio que eu já tinha visto na minha vida. Invasão de reto, tudo, assim, coisa horrorosa. Fiz exames de estadiamento nele, metástase para tudo quanto é lugar. Então, esse é um paciente que ele tem 66 anos, com câncer de próstata metastático, de alto volume, que a gente chama, ou seja, super espalhado, super agressivo, o mais agressivo possível, e que estava tratando como se fosse uma hiperplasia. Por quê? Por erro diagnóstico.
por erro diagnóstico, porque na medicina americana não é o urologista que faz isso. É um médico de família. Que ele não tem, e tem esse debate de fazer toque retal, até aqui no Brasil tem. Existem médicos aqui no Brasil, de família, que contraindicam o toque retal. O que é um absurdo, na minha opinião. Um absurdo. Um absurdo. Uma dúvida, quando a gente falou de hiperplasia prostática, eu lembro da minha época da faculdade, né? Que uma das cirurgias que a gente fazia era RTU de próstata, né? Uhum. Hoje em dia ainda é desta forma? Tem algum tratamento mais moderno para hiperplasia prostática? Nossa, desde a nossa época da faculdade, eu sou seu contemporâneo, sou bem mais novo que você, bem então, mais novo. Isso complica a minha vida, porque eu sou bem veterano mais dos novo. dois. Sou veterano dos dois, então imagina, né? Sou bem mais novo que você, mas desde a nossa época da faculdade mudou muito. A raspagem, o rotorrouter, né, que a gente fala, então basicamente o paciente tem uma RTU chega lá, arranca tudo. Rotorrouter mesmo. Abre o canal e o paciente é o mais consolidado. Mas hoje em dia existem tratamentos milhares de tratamentos. Então a gente pode tratar a hiperplasia com laser hoje em dia. A gente usa uma fibra de laser para fazer a raspagem, para abrir o canal. A gente consegue usar medicações dentro da próstata que elas regridem a próstata e facilitam com que o paciente urine. Embolização De próstata, que hoje em dia, apesar de ser uma realidade, ainda é uma terapia secundária para a gente. Por quê? Porque a embolização ela causa muita necrose da próstata. Então, sim, gera mais sintomas. Então, tem indicações para cada paciente. E até por robô, hoje em dia, a gente tem tratado o câncer de próstata. Hiperplasia, perdão. E hoje, mas como é que você indica cada um? Cada paciente tem uma indicação. Porque tem efeitos colaterais cada tratamento. Cada tratamento traz um efeito colateral. Um é menos invasivo, mas tem menos efetivo. Outro é mais invasivo, é mais efetivo. Então, mas aí os riscos são os mesmos do câncer na remoção? De incontinência e de impotência? Não existe risco de impotência no tratamento de hiperplasia. Zero, o risco é zero. Sério? É diferente, então, do câncer de próstata? O acesso é diferente. Para chegar na próstata é diferente. A gente faz o tratamento da hiperplasia por dentro do canal. Como se fosse uma câmera pelo pênis e eu abro o canal por dentro do pênis. Com laser, com RTU, com essa substância, através do robô, aí é pela barriga, mas basicamente é isso. Mas o risco de impotência, disfunção erétil, por tratamento de hiperplasia é zero. Absolutamente zero. E isso é importante, pessoal, que muita gente tem medo. Então, tratamento de hiperplasia prostática, risco zero de impotência e de incontinência também. Incontinência é pequeno, né? Porque imagina o seguinte, Domingos, isso é individual de cada paciente. Imagina que para você tratar uma hiperplasia, a bexiga do paciente está sofrendo, porque ela tem um processo obstrutivo. Ela está lá, né? Exato. Quando eu tiro o processo obstrutivo, aí ela vai ver a cara real do que é a bexiga. Então, a chance de incontinência, se a bexiga está preservada, é zero. É zero. Mas se tiver algum grau de comprometimento da bexiga, isso a gente consegue através de exames de rastreamento, pode ser que ele tenha um grau de incontinência porque a bexiga está cometida. Hoje em dia, a gente tem uma série inúmera de tratamentos da hiperplasia, até medicamentoso hoje. Sim. Hoje tem medicamentos que trazem efeitos colaterais, obviamente, mas que traz um benefício muito grande para o paciente. Queria falar agora um pouquinho do papel da urologia no tratamento concomitante aqui com a equipe de endometriose. Uhum. A gente já entrou em algumas cirurgias juntas, várias cirurgias juntos, onde a urologia tem um papel fundamental. A gente pega endometrioses com invasão de bexiga, com invasão de ureter, às vezes precisando fazer um reimplante de ureter, alguma coisa do tipo. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência na parte de endometriose, como que funciona, qual a atuação, em que momento que você entra e participa junto com a equipe. Veja, a endometriose hoje é muito comum, a gente tem um centro aqui de endometriose, o Ale lidera esse centro, você encabeça a clínica. A gente tem bastante caso hoje em dia de endometriose profunda com acometimento do trato urinário, né? Eu sempre entro no tratamento quando existe algum grau de comprometimento do trato urinário. Então, a gente teve uma paciente última vez, né, com acometimento da bexiga, importante da bexiga, né, tinha até para dentro da bexiga,
onde eu precisei, nesse caso, entrar conjuntamente com vocês para nos proteger que houvesse algum problema do tratamento cirúrgico. Então, ela tinha um comprometimento da bexiga que acometia o ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga. Então, nesse cenário, antes do procedimento, o que a gente fez? Eu passei um catéter de proteção no ureter para facilitar com que vocês visualizassem e também pudessem ter uma força para dissecar aquilo. E marquei a bexiga onde estava a endometriose para que quando a gente entrasse... Marcou por dentro da bexiga. Por dentro da bexiga, exato. Por uma cistoscopia. Por uma cistoscopia, para quando o Ale fosse entrar, visualizasse a minha marcação e soubesse exatamente o grau de acometimento da bexiga e não cortasse a mais ou a menos. Não lesar o trígono, não fazer nenhuma... Exato. Então a gente, hoje em dia, utiliza dessa nossa multi-especialidade no tratamento da endometriose para que facilite, tanto eu quanto ele, o tratamento disso. Então o Ale entra para tratar a endometriose intestinal, profunda, etc., passa para mim, a gente trata a bexiga, o ureter, etc. Depois a gente vai fazendo conjuntamente. Essa é uma parte muito boa. Quero até que o Ale fale sobre isso, porque por mais que nós todos sejamos cirurgiões, a gente sabe muitas vezes mexer nas áreas, eu acho que é muito importante a gente saber o momento de passar o que é do especialista para o especialista. Isso é muito importante. Então, poxa, eu sou ginecologista, né? Endometriose, muita gente pensa, é uma doença ginecológica. Não necessariamente. Muitas vezes, o Alexandre está sempre comigo nas cirurgias, tem parte intestinal comprometida. Tem parte de bexiga, tá o Alexandre Pompeu com a gente. Por quê? O especialista, ele sabe muito mais do que você, muito mais detalhadamente, tem mais afinidade com a dissecção do tecido, do tratamento. Eu costumo brincar assim, poxa, vem uma paciente com um nódulo de mama para mim. Pô, eu sou ginecologista, eu sei lidar com nódulo de mama, mas eu tenho um mastologista na clínica, vai passar com o especialista. Então, acho que isso é o mais importante. Você não ser um aventureiro cirúrgico, né? Você saber o momento e falar assim, opa, peraí, eu até sei fazer, mas tem alguém que sabe fazer melhor que eu. Deixa ele passar na frente. E outra, a gente tem que dividir responsabilidade num caso importante. Sim, ainda mais em cirurgias longas que a gente faz 8, 10 horas de duração. Você não precisa... eu sei tratar intestino também. Exato. O Ale sabe tratar um ureter. A questão não é isso. Eu acho que a questão é... Se você trocar figurinha. Exato. Se você tem um cara que está acostumado, faz isso toda hora, se tiver algum problema, ele vai estar ali para ti. Por que não chamar esse colega aí? E aquilo, a segurança, né? Eu sei fazer, mas isso é o seu dia a dia. Exato. Exatamente. Entendeu? Isso que eu sei falo. fazer, mas é o seu dia a dia. Então, você preza pela segurança do paciente, né? O que sempre a gente vai prezar. O número 1 pra gente é a segurança do paciente. Cara, eu falo isso. Eu tenho pós-graduação em ultrassom obstétrico, faço ultrassom, sei fazer ultrassom, sei avaliar ultrassom. Cara, quando eu vou fazer morfológico, eu não me meto a besta de fazer, eu mando pra quem sabe mais do que eu. Lógico. Óbvio. Sim. Porque uma coisa assim, o cara que é um fetologista, que é especialista em medicina fetal, ele faz 30 ultrassons daquele por dia há 30 anos, todo dia. E não é vergonha nenhuma, né? Obviamente que a vista dele é muito mais treinada do que a minha. E a chance dele comer bola é muito menor do que eu, né? Então é o momento de você falar, opa, peraí, isso aqui tem alguém que faz melhor do que eu. Deixa eu encaminhar para o colega. Acho que isso é super importante. E acho que é isso que faz o nosso núcleo de endometriose ser tão forte. Porque a gente tem vários profissionais de várias especialidades, sempre atuando em conjunto, cada um na sua área, né? Como a gente costuma dizer, cada um no seu quadrado, né? Sem invadir o quadrado do outro, visando uma única coisa, o bem-estar do paciente. Né? O resultado final, a saúde do paciente. Segurança, né, também. A segurança do paciente é sempre em primeiro lugar. Acho que isso é muito importante. Então, queria que você falasse um pouquinho agora, Ale. Alexandre, eu estou falando Ale, os dois são Ale, né? Vou chamar de alemão, fica mais fácil. Alemão, um pouquinho mais sobre a parte da endometriose, da tua experiência desses acometimentos de ureter, de bexiga, como que você, em conjunto com o urologista, costuma trabalhar? Nesses casos, assim, é muito importante os exames pré-operatórios, né? Para a gente já saber que vai precisar da ajuda. Então, um exame pré-operatório bem feito é fundamental. E aí a gente sentar e programar o caso. Então, que é o que a gente fez a gente sempre faz nos nossos casos, para programar a abordagem e como fazer aquilo.
Então, e é aquilo que eu falei, eu sei anatomia, eu sei fazer, mas ele teve um treinamento muito maior que eu na parte urológica. Exato. E Então, tem um detalhe, né? Esse que você falou é muito legal, porque sendo bem realista, assim, teve caso que o Ale falou assim, Pompa, vou precisar de você para etc, etc. Eu vou lá e a gente começa a cirurgia e ele não precisa. E não é porque ele não precisou porque ele sabe. Não, é porque não precisou. Mas se precisasse... Tava lá. tava lá. Exato. Esse é o detalhe. É o excesso... A gente vai pecar você pela cautela. É você se adiantar o problema. Exato. Porque correr atrás do problema é pior. Não dá pra você me Correr ligar atrás, exato. depois, durante a cirurgia e falar assim, eu preciso de você aqui por causa disso. Aí aí não complicou dá. a vida. Que é o que acontece onde não tem um núcleo focado no tratamento de doenças multiviscerais. Sim. Que é o que acontece. Vira e mexe, chama um urologista na sala porque lesou um ureter, porque não sei o quê. Ou chama o cirurgião geral porque gastro, porque lesou uma alça, etc. Ou chama o vascular por causa disso. Então, onde tem a centralização do tratamento, como aqui, a gente tem melhores números, melhores resultados por causa disso. Menores complicações por causa disso. Não é porque a gente é melhor ou pior. É porque a gente tem uma centralização. Não, é porque a gente é bom mesmo, vou falar. E a gente se antecipa aos problemas, não é? Lógico. Tem que se antecipar o problema Exato. e não correr atrás. Correr Não dá pra atrás ser aventureiro, né? Não. Dá pra ser aventureiro. Agora uma pergunta, mudando totalmente de assunto. Você sabe o que é postectomia? Você nunca ouviu essa palavra. Explica pra galera, Pompeu, o que é postectomia? Postectomia é a cirurgia da fimose. E como é que... Bom, e geralmente é o urologista que faz também, né? Fala um pouquinho sobre a postectomia, quais os benefícios, momentos adequados para ser realizada. Domingos, você vê como é que a urologia é uma especialidade ampla, né? Muito Nós ampla, começamos muito com infertilidade, falamos de endometriose, do trato Falamos de gastrointestinal. câncer, falamos de hiperplasia, e agora e estamos indo para criança para fazer uma postectomia. Não é só criança, hein? Sim, adulto Não também, é só né? criança. Você sabe que a criança é o mais, né? A gente ouve mais porque é mais comum. Então, nada mais é do que a gente tirar o excesso do prepúcio, a fimose, né? Toda criança, ela nasce com excesso de prepúcio. Toda criança. Toda criança, ela nasce com fimose. Toda, absolutamente toda. Alguns vão desenvolver algum problema por causa daquilo. Outros não. Existem motivos religiosos para se operar a fimose. Como os judeus, que já têm o hábito, Como né? os judeus, que já fazem ao nascimento. Mas existem critérios médicos para se operar a fimose. Geralmente, a gente costuma operar a fimose nos pacientes após os 2 anos de idade. Naqueles pacientes que não resolveram a fimose após os 2 anos. Se não houver motivos religiosos, obviamente. Então, a gente indica após os 2 anos. Então, como o paciente nasce com a fimose, o excesso de pele, criam-se aderências ali na glande a cabeça do pênis. Essas aderências podem cursar com problemas futuros para o paciente, como infecção urinária, infecções locais conhecidas como balanopostites. E em casos mais exacerbados, naqueles pacientes que não têm a higiene correta, pode até desenvolver um câncer de pênis. A balanopostite seria o equivalente ao candidíase da mulher, digamos assim. Exatamente. É a mesma coisa. É uma inflamação da glande e do local também. Justamente por uma mudança de flora, né, por uma alteração Má local. higiene, Sim. Má higiene, Má geralmente. higiene. Mas é fungo. Não necessariamente. A maioria é fungo, mas pode ser bacteriana também. Bacteriana é mais grave, né? Então, como qualquer infecção. E são essas infecções que predispõem a um risco maior de câncer de pênis. A má higiene predispõe A má higiene, não é a infecção. Não. E a infecção por HPV Sim. predispõe a câncer de pênis. Vale ressaltar que os pacientes que não operaram de fimose têm maior predisposição a ter infecções sexualmente transmissíveis, HPV, ou qualquer outro tipo de doença infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, são mais comuns nos pacientes que não são operados de fimose. E, consequentemente, câncer de pênis naqueles pacientes. Então, hoje em dia, em regiões onde são endêmicos o câncer de pênis, a gente faz política de saúde pública, fazer postectomia em todo mundo. Então, na região do Maranhão, onde é uma das maiores regiões de acometimento de câncer de pênis do mundo. Sério? Do mundo, Maranhão.
A gente faz políticas de postectomia, saúde pública. A gente faz em todo mundo postectomia nesses pacientes. Então, respondendo a tua pergunta, qual a indicação de se fazer postectomia? Eu sou muito favorável a fazer postectomia na criança e eu faria no meu filho por causa da facilidade de higiene. Mas eu faria após os 2 anos. Porque já tem uma haste peniana maior, facilita a cirurgia, o paciente já tem mais compreensão de limpeza, fica muito mais fácil. E geralmente quando o adulto resolve fazer, é geralmente porque ele está tendo alguma dificuldade na relação sexual, não é? Ou porque está tendo balanopostite de repetição. Mas também. esse adulto deveria ter operado quando era criança? Não necessariamente, porque o que acontece? O adulto, então vamos supor que a gente comece a ter relação sexual, sei lá, com 16, 17, 18 anos, não importa. E ele casa com 25, 26, 27. A flora vaginal feminina, você sabe me dizer melhor que eu, ela muda ao longo do tempo, Totalmente. até pela menopausa. Essa alteração da flora vaginal, ela predispõe a alterações da flora bacteriana fúngica vaginal. Essas alterações que causam balanopostite no homem. Então, é muito comum no homem, após os 40, o cara começar a ter balanopostite. Nunca teve nada. Ele fala, mas doutor, eu só tenho relação com a minha mulher, etc. Será que ela está me traindo? Não, não é isso. Na verdade, são alterações da mulher que devem estar causando em você, da flora bacteriana, e está te causando essas infecções de repetição, conhecidas como balanopostite de repetição. Essa é uma indicação absoluta de tratamento da fimose no paciente adulto. Tem outras doenças chamados, que é muito comum no paciente diabético, conhecido como balanite xerótica, que são doenças que predispõem até a câncer de pênis, que também trazem indicação para realização da fimose no paciente. Então, se o paciente está tendo dificuldade para ter relação sexual em virtude do excesso de pele ou do freio curto, infecções urinárias, infecções locais de repetição, estética melhor, HPV de repetição, esse é o paciente que, se operar da fimose, ele deve se beneficiar. Sim, melhora muito. Melhora muito. Melhora muito. Então, essas são as indicações. Na criança, eu sou sempre favorável após os 2 anos, porque ele vai crescer com aquilo. Então, a sensibilidade peniana vai sempre estar acostumada àquela exposição completa. Exato. Facilita a higiene. Não traz nenhum malefício para a criança. 0 de malefício. Facilita a higiene do paciente. Facilita com que ele urine, etc. Então, eu sou favorável, mas não existe nada cientificamente comprovado hoje que precise fazer em todo mundo. Não, mas se você me perguntar, você faria no teu filho após 2 anos? A resposta é sim. Sem dúvida nenhuma, vou fazer e não tenho e ponto final. Maravilha. E outra coisa que cruza muito aí com a minha área da ginecologia é a vasectomia. É a vasectomia, que é a esterilização masculina, que é uma outra área de atuação da urologia também, né? Tem um mito muito grande da vasectomia, né? Que vai causar impotência. Muito. Isso, eu ia falar isso agora. Que a maioria dos homens correm da vasectomia quando a gente fala em método de esterilização. Não, é a mulher que coloque DIU, ela que faça a laqueadura, mas eu não vou operar porque depois fica impotente. Então, acho que é importante a gente esclarecer esses mitos. A vasectomia, primeiro, a gente tem que colocar que a vasectomia a indicação, ela é familiar. Ela não é médica. Ela é uma decisão familiar. Então, se a família ela quer fazer a vasectomia, não se discute isso. Não tem, tenho 8 filhos, eu tenho que fazer vasectomia, ou eu tenho 1 filho, não posso fazer a vasectomia. Bobagem. O paciente ele pode fazer vasectomia a hora que ele quiser. Hoje em dia, se ele não tem filho e quiser fazer vasectomia, ele pode fazer? Pode. Eu não gosto. Não deve, mas pode. Mas pode. Não é uma contraindicação tanto absoluta de lei quanto médica de se fazer. A gente vai orientar, vai falar tudo, os riscos, etc. Mas não tem. Qual que é o efeito colateral da vasectomia? 0. Não tem nenhum efeito colateral da vasectomia. Não aumenta risco de câncer de próstata, que é um mito que se fala. Mentira, bobagem. Não causa impotência. Mentira, bobagem. Não causa câncer de testículo. Tudo bobagem. Pós-operatório é tranquilo? Pós-operatório tranquilo. Quanto tempo de pós-operatório para voltar a ter relação sexual? 1 semana, por exemplo. Essa é a pergunta que todo mundo faz. 1 semana. Eu posso fazer... Precisa confirmar que ou não. Fazer precisa, um programa depois. Falam que 6 meses, né? Não, precisa de 30 ejaculações e 30 dias para se fazer um novo espermograma para zerar. Porque
É igual você esvaziar uma jarra, né? Vai esvaziando aos poucos até esvaziar tudo, Sim. depende Tem do no esvaziamento. caminho, Tem Então, no caminho. após a no caminho. 30ª ejaculação, repetir E 30 dias. no mínimo 30 dias. E 30 dias. São os 2 que a gente tem que fazer. A gente faz isso. Se tiver zerado, zerou. Eu nunca vi... No livro tem menos de 1%, mas eu nunca vi Recanalização espontânea. recanalização espontânea. Nunca vi. Nunca. E conversando com amigos meus que fazem... Na vasectomia. esterilização feminina eu já vi. Na masculina eu nunca vi. Eu não sei se... Talvez no passado a gente tivesse... Talvez pelos fios que a gente usasse ou pelo método que a gente fazia. Mas hoje em dia, o paciente faz a vasectomia de manhã, à tarde ele está em casa. No dia seguinte ele está trabalhando, sem problema nenhum. Eu gosto de fazer em ambiente hospitalar pelo conforto E pela do segurança, paciente. né? Também. Então eu gosto do paciente tomar anestesia, o paciente dorme, acorda, acabou a vasectomia, vai para casa e é isso. Mas... Agora, um dado interessante. Sabia que o índice de falha da laqueadura é maior do que do anticoncepcional? O índice de falha, ou seja, de recanalização espontânea da laqueadura, é maior do que se a mulher toma um anticoncepcional de forma adequada, no horário certo, sem falha, sem esquecer tudo Mas direitinho. como é que tem uma Inacreditável. recanalização assim, se você... É Tem. inacreditável. É inacreditável. Eu não consigo entender a natureza, cara. Às inacreditável. vezes. É inacreditável. Tanto que eu nunca vi nenhum homem que fez vasectomia engravidar. Eu nunca vi também. Mas a mulher que fez laqueadura já vi algumas ao longo desses meus 22 anos de formado. Por incrível que pareça. E tem um detalhe importante aqui que a gente tem que falar também aqui, viu, Domingos, que é a lei que gira em torno da vasectomia. Isso é muito importante. Hoje em dia, se o paciente é solteiro, ele pode fazer a vasectomia sem nenhum problema legal, vamos dizer assim. Se o paciente é casado ou tem união estável, assinado em cartório, hoje em dia é lei, tanto o homem quanto a esposa assinarem um termo, e a clínica fornece esse termo aqui, com firma reconhecida, para que possa se fazer a vasectomia. Hoje em dia é lei fazer isso. Por quê? Porque o Brasil é burocrático, mas basicamente a Agora, gente se o precisa... cara fez a vasectomia, beleza, não engravida mais ninguém. Mas, se um dia ele resolver, né, querer ter mais um filho, ele consegue, através de uma punção, fazer uma fertilização in vitro? Ou é melhor uma cirurgia de tentativa de recanalização? Tá. Essa é uma pergunta boa. Mas toda vasectomia é reversível. É reversível. Toda. Tá. Ponto. Só que ela é tempo dependente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você fez a vasectomia hoje e quer reverter depois de 1 ano, ou se você fez a vasectomia hoje e quer reverter depois de 5 anos, 1 ano é melhor que 5 anos. É tempo dependente. Quanto mais cedo você quer reverter, Melhora o resultado. melhor o resultado da reversão. E essa reversão não é nunca 100%. Nem com 1 ano, nem com 2 meses, nem com 10 anos. E o número cabalístico para você tentar uma reversão são 10 anos. Após 10 anos, não vale a pena fazer reversão. Porque não atrofiou e a gente não consegue... É o deadline ali. É o deadline de 10 anos. Então, se você fez a vasectomia e você quer reverter, mas a sua vasectomia faz mais de 10 anos, não faça a reversão da vasectomia, que não vale a pena. Vai perder tempo. Vai perder tempo. Ah, mas e aí, eu quero ter filho. O que é possível fazer? É possível fazer uma punção testicular, PESA ou TESA, para a gente pegar espermatozoides frescos. Vale a pena ressaltar que o espermatozoide, que o testículo não para de produzir espermatozoide ao longo da vida dos homens. A gente sabe que depois de 70, 80 anos começa a diminuir, Você mas... só não vai ejacular. Exato. Você não ejacula o espermatozoide, você ejacula o líquido, O líquido seminal prostático, normal, o seminal normal. mas sem Não espermatozoide. muda a cor, nada. Não muda a cor, nada. Muito importante espermatozoides frescos para se fazer uma fertilização. E a gente tem aqui na clínica um núcleo de fertilização. Então, sempre espermatozoides frescos são melhores. Tá. E quando a gente compara espermatozoide ejaculado versus espermatozoides de punção, o ejaculado é melhor também. Por isso que muitas vezes, então, as pessoas preferem reverter a vasectomia do que tentar direto uma punção. Sim, mas com os métodos que a gente tem hoje, os resultados são muito bons com punção. Mas quando a gente comparar, por exemplo, eu vou fazer vasectomia, mas deixa eu guardar um pouco de espermatozoide no banco de sêmen. Isso é bobagem, porque Você pode pegar depois. você pega depois e é melhor o resultado do depois. É igual peixe fresco.
Peixe fresco, o congelado é pior que o peixe fresco, basicamente. É isso. Então a gente prefere o fresco. E o fresco melhor é o do ejaculado, se possível. Mas se não é possível, a gente tem a possibilidade de fazer essa punção que é simples, rápida e consegue espermatozoides de boa avaliação. Qualidade. De boa qualidade. Muito bom, gente. O papo tá muito bom. Aliás, precisamos marcar mais vezes, porque o assunto aqui é infindável. Gente do céu. Falamos de tudo um pouco, falamos de câncer, de hiperplasia prostática, de postectomia, que agora você sabe o que é postectomia, de vasectomia, ou seja, de endometriose, vários assuntos aqui que convergem dentro da ginecologia, dentro da urologia, da cirurgia gastrointestinal. Então acho que é super importante e com certeza vamos marcar mais alguns bate-papos aqui pra gente falar. Eu queria, antes de encerrar, que vocês dois deixassem ali olhando para a câmera uma mensagem final aí para os nossos espectadores. Vai, pode ir. Não, eu tô de penetra aqui, né? Queria agradecer o Domingos e o Ale, a Raquel aqui pelo tempo com esse podcast. É muito bom a gente poder falar, tirar esses mitos que existem da urologia. Hoje em dia eu acho que a nossa geração perdeu muito mais esse problema do mito, né? Sim, do medo, né? Do medo, exatamente, do que os nossos pais. Nossos pais iam muito menos ao urologista do que a gente vai. Eu não diria nem medo, eu diria vergonha, né? Falar que era vergonhoso. Fui no médico para fazer exame de próstata. E no médico no geral, né? Nem no geral, né? Homem tem esse mito. Homem tem esse tabu de não querer ir no médico. Mulher vai no ginecologista todo ano. O homem não vai no urologista. Cara, você me lembrou de um negócio agora que é muito legal eu falar. Que você sabe que tem até trabalho mostrando isso, que 50% dos homens, metade, 50% dos homens que vão no urologista, quem marca a consulta? A mulher. A mulher. É incrível, né? Tem trabalho mostrando isso. Tem trabalho. Então, ou seja, as mulheres se preocupam mais com a saúde do marido do que propriamente ele mesmo. O marido. E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que se cuidar, tem que... Mas eu atendo vários. Eu só vim porque minha mulher marcou. E se eu não viesse, ela ia encher meu saco. É bem isso mesmo. Eles falam. Mas eu queria agradecer o espaço mais uma vez para poder falar da minha especialidade e falar que a clínica está composta aqui de especialistas de alto gabarito para tratar qualquer problema de saúde, tanto do homem quanto da mulher, obviamente. E agradecer mais uma vez você. Vamos Deixa ver todas as redes sociais. Se alguém quiser me seguir, drpompeu.urologia ou outra rede, o Ale Pompeu, com O no final, não com U, com Pompeu, O. Pelo amor de Deus, eu não odeio. Pompeu, eu odeio U. U é falso, não existe, é O. O Pompeu U é fake. É fake, exato. E é isso. Você, alemão? É isso. Nem vou falar da parte, só falar de... Eu conheço o Pompeu, a gente estudou junto, a gente conversando com a Raquel. Pompeu, eu estudei no colégio junto. Vocês são amigos desde a época do colégio, não é só da faculdade. Nós três fizemos Dante. Nós três fizemos Dante, né? Eu ensinei o alemão, eu sou o professor de vida do alemão, quero deixar claro isso aqui no podcast antes que... É que o podcast eu não posso colocar figurinha que eu tenho dele da foto do primeiro ano, mas depois eu vou passar para a Raquel. Pode sim, a gente passa para a Raquel, a gente põe nos erros de gravação no final. Então, assim, e esse clima que a gente tem aqui é maravilhoso, né? Então, a gente trabalhar entre amigos... Não, a melhor coisa do mundo. Trabalhar entre amigos, cada um fazendo o que ama, o que gosta. Então, assim, isso não tem preço. E respeitar o seu espaço também, né? A gente estava aqui antes de começar o podcast discutindo, marcando viagem de esqui junto. Então, assim, é isso que é gostoso. Maravilhoso. Esse clima de trabalho é bom e quem sai ganhando é sempre o paciente, que acho que isso é o principal. Nosso foco é sempre o bem-estar do paciente. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Pompeuzinho, obrigado, meu querido. Alemão. E você, se você acompanhou aqui o Mantelicast, deixe os seus comentários, deixa o like aqui pra gente. Deixe perguntas também. Quem sabe você ficou com alguma dúvida, deixe perguntas aqui pra gente responder pra você. Acompanhe, comece a nos seguir, aciona o sininho, que é importante para você ser notificado. Todas as quintas-feiras, um episódio novo do Mantelicast para você. Sempre falando um assunto super interessante de saúde, qualidade de vida, empreendedorismo, gestão. Entre, fique à vontade aqui, a casa é sua. Muitíssimo obrigado, até a próxima quinta-feira. Um beijo, valeu!